Deus conosco sempre está, e sua destra estenderá, das suas bênçãos me alcançar. Vou acreditar, orar, confiar no Senhor que no controle está. Deus em presente me ouvirá, e terra fértil me fará. Sim, eu confio, Senhor. Deus, eu creio que em ti dou muitos frutos de glória. Deus, e sobre minha cabeça estarão vitórias. Deus, as mesmas bênçãos que deu a José, sem sobre mim irá derramar. Boa noite, pessoal. Todo mundo no espírito? Preparados? Então tá bom. Antes da gente entrar na mensagem, eu tenho um vídeo para colocar para vocês. E eu quero que você preste bastante atenção nesse vídeo. E depois eu entro com a mensagem, eu entro com a palavra. Quando nós recebemos essa promessa, eu quero que você preste muita atenção, porque ela é muito mais profunda do que parece ser. Todos os anos, o Senhor nos dá uma palavra, uma promessa
uma palavra profética, uma promessa para o ano. E nós temos visto cada mensagem que tem saído para nós, nos nossos altares, elas têm se cumprido à risca. Quando Deus nos deu 2020 como ano de fazer proezas em Deus, e desde o início o Senhor nos deu a definição de proezas, coisas excessivamente difíceis de fazer e que somente seria realizado através dessa unção que foi derramada sobre nós. E realmente foi um ano que precisamos e fizemos uso dessa unção, a unção de proezas. Essa promessa que eu vou começar antes da gente entrar um pouco mais na definição dela, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 49, e nós vamos meditar a partir do versículo 22, que diz assim, ó. Diga comigo: José é árvore frutífera. Árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Arqueiros atacam brutalmente, atiraram nele e o atormentaram. Seu arco, porém, permaneceu esticado e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, diga comigo, do poderoso de Jacó, pelo pastor, a rocha de Israel. Por que eu peço para você repetir? Porque depois você vai pegar com mais tempo para meditar nessa promessa, e você vai ver que nesse capítulo 49, Jacó está proferindo todas as bênçãos sobre a vida dos seus filhos, porém a bênção sobre a vida de José foi superior à de todos os demais. Tem detalhes que mostram algo diferente sobre a vida de José. Que o Deus de seu pai o ajude, diga comigo, o Todo-Poderoso o abençoe, com as bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas das águas, bênçãos dos seios e do ventre, que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de meus antepassados, e alcancem as alturas das antigas colinas, que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre seus irmãos. Diga comigo, bênçãos dos altos céus eram as chuvas, diga comigo, eram as chuvas para as plantações. Bênção dos altos céus, e não só nesse sentido, bênçãos dos céus, bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas das águas, eram os riachos e os poços de água. Bênçãos das profundezas das águas, eram os riachos e os poços de água. Bênçãos, diga comigo, dos seios e do ventre. Era uma prole abundante, uma grande geração, muitos descendentes.
Bênçãos das antigas colinas dos meus antepassados serão maiores. Príncipe entre seus irmãos, tudo que nós lemos, tá? Príncipe entre seus irmãos, um reflexo tanto de seu caráter, como de sua posição, um nível mais alto. Todas essas bênçãos foram proferidas e se cumpriram à risca. A bênção mais longa dos filhos de Jacó foi a de José. A mais longa, a mais forte, a mais impactante. Detalhes que eu pedi para você repetir, que se refere ao nome de Deus, e não só ao nome de Deus, mas é a única vez que se refere ao nome de Jacó e Israel ao mesmo tempo. Então tem algumas características na bênção de José que realmente mostram que ela foi uma bênção diferenciada. Jacó profetizou sobre José que os seus descendentes experimentariam bênçãos sobre bênçãos, bênçãos que excedem as bênçãos de Abraão e de Isaac. Porque as bênçãos sobre a vida de José seriam maiores do que dos antepassados. E se seriam maiores do que dos antepassados, está Abraão e Isaac nesse meio. Vamos lá. O que eu preciso que entre no teu espírito? A partir de agora, quando virar a meia-noite, começamos um novo ciclo, um novo tempo, um ciclo tão forte, tão poderoso. Por isso que eu preciso, nós vivemos por fé, tá? Nós vivemos por fé. E você precisa da fé para que isso não entre dentro de você como algo normal, como não foi normal o ano que encerramos. E simplesmente Deus nos honrou de uma forma sobrenatural no decorrer de 2020. Começa um tempo, a promessa para nós, começa um tempo de prosperidade, abundância, de suprimentos, um tempo, um novo ciclo, uma nova unção, que serão de 7 anos. Sabe o que é isso aqui? Como chama isso aqui? O que isso aqui define? O que isso mostra? E o que está acontecendo com o tempo agora? O tempo está... Eu vou te pedir para que você compre uma ampulheta. E saiba que o tempo está passando. E não tem tempo a perder. O que aconteceu com José? Deus deu sonhos a José. Sonhos de um futuro incrível, de um futuro lindo. Nós conhecemos a história de José e sabemos que o caráter de José foi testado. O caráter dele foi provado nos mínimos detalhes. Deus trabalhou José.
Deus encontrou em José, lapidou, moldou, e encontrou em José, um homem capaz de Deus usá-lo para coisas muito grandes, estrondosas. Quando Deus deu o sonho a José, eu não preciso repetir a história que todos vocês conhecem muito bem. Ele comentou do sonho. Os irmãos o odiaram pelo seu sonho. Mas aquele não era um sonho qualquer. Era algo que Deus faria realmente, que Deus realizaria. José foi vendido como escravo. Passou por situações terríveis, extremamente difíceis, mas foi sendo aprovado. Foi mostrando o seu caráter a Deus, que ele não era como seus irmãos, que ele não era como os escravos que passou pelo Egito, porque os escravos, quando ele foi injustamente acusado de abuso e foi condenado, foi preso por isso, ele mostrou que o seu caráter não era como dos antigos os escravos anteriores a ele. Porque a história diz que a mulher de Potifar estava acostumada a se deitar com os escravos, mas José foi diferente. José não cometeu o mesmo erro, não cometeu a mesma atitude, mostrou um caráter diferente, um espírito diferente, e foi estreitando o seu relacionamento com Deus, dando condições a Deus de cumprir na vida dele tudo aquilo de grande que Deus tinha, que queria se materializar na vida dele. Referência, por favor. O Senhor, diga comigo, o Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Essa é a primeira parte. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor, diga comigo, estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Foi um processo, e cada processo ele foi sendo aprovado no seu processo. Cada teste que ele passou, ele foi sendo aprovado. Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar, diga comigo, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Diga comigo, Faraó viu o Espírito Santo na vida de José. Faraó conseguiu enxergar o Espírito de Deus na vida de José. E isso foi dando condições para que Faraó fosse promovendo José. Disse ainda o Faraó a José, diga comigo, eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão, nem o pé, em todo o Egito. Colocando José foi elevado a mais alta posição, ao posto mais alto, e não só. José é um grande exemplo de caráter, um grande exemplo de administração, um homem que transformou através da sabedoria dada por Deus, um homem que transformou o Egito no celeiro do mundo. Diga comigo, transformou o Egito no celeiro do mundo. Quando José fala, Deus deu uma família abençoada a José, deu uma família, uma esposa, filhos abençoados, que daria continuidade a toda a promessa.
Quando José fala dos nomes, quando ele coloca os nomes nos seus filhos, o primeiro se chamou Manassés, que quer dizer, diga comigo, Deus me fez esquecer o sofrimento. Diga comigo, o segundo, Efraim, significa Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Diga comigo, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Quando ele deu o nome aos filhos, ele estava trazendo o momento que ele vivia. Ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi injustiçado nessa terra, ele padeceu nessa terra. Mas Deus o honrou. Tudo isso tinha um propósito. Tudo isso tinha algo maior por trás. E Deus queria levantar José, e o levantou como um dos homens mais poderosos da face da terra no seu tempo. A vida de José foi completamente restaurada. Diga comigo, completamente restaurada em todas as áreas. Nada ficou sem mudança, sem transformação. Nada. Grave que tem uma mensagem aqui para você. Nada ficou sem mudança, nada ficou sem ser transformado na vida de José. Toda dor, toda humilhação, todo o sofrimento, toda injustiça, toda escassez, nada ficou sem ser transformado, sem mudança. E José entendeu que tudo aquilo tinha um propósito. Referência, por favor. No 45 ele diz assim: mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra. Diga comigo, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Quando ele disse isso, foi logo após a morte do pai, e os irmãos temerem, porque os irmãos acreditavam que a única coisa que impedia José de fazer justiça a toda injustiça que eles fizeram com José era o pai vivo. Quando o pai morreu, eles acreditavam que José se vingaria. Mas José vem e dá essa resposta, né? José diz: olha, Deus me enviou à frente de vocês para preservar um remanescente nesta terra, para salvar-lhes a vida com grande livramento. Ele entendeu, diga comigo, ele entendeu que havia um propósito maior. Tanto é que ele diz: vocês bem que tentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. O tempo está passando. Não há tempo a perder. Quando nós virarmos a 0 hora, entramos em 2021. E um novo tempo, um novo ciclo começa a correr. Um ciclo que, se você entender, crer e se preparar, será um ciclo de prosperidade na sua vida jamais experimentado. Um tempo de abundância, de suprimento. Um tempo de... A preparação foi 2020. A nossa preparação, não pense você que esse tempo de pandemia, esse tempo que veio sobre o mundo, foi um tempo só de preparação. Agora nós começa a correr um tempo, um ciclo, uma unção de grande abundância, de grande fartura, de grande prosperidade, que se você entender e entrar, porque tudo é uma questão de fé, serão 7 anos,
assim como foi quando Deus deu a visão a José. Deus deu a revelação a José do que aconteceria. Faraó teve um sonho que ninguém revelava. E José, pelo Espírito de Deus, Deus deu a ele a revelação que viriam 7 anos de vacas gordas, 7 anos de prosperidade, 7 anos de uma abundância jamais vista sobre a face da terra. E Deus deu a visão e a inteligência, a unção, para que José se organizasse e se preparasse, armazenasse. E ele, durante aqueles 7 anos, a partir do momento que Deus deu a visão, ele trouxe a revelação. Faraó colocou ele porque entendeu que não tinha ninguém mais preparado do que ele. Então ele não perdeu mais tempo. Ele começou a partir daquele momento a se organizar, a se preparar, porque viria 7 anos de vacas gordas, 7 anos de fartura, 7 anos de grande suprimento, 7 anos de grande abundância, 7 anos. E após os 7 anos, viriam 7 anos de vacas magras, 7 anos de grande escassez, 7 anos de grande sofrimento sobre a terra. E nesses 7 anos de grande escassez, José transformou o Egito no celeiro do mundo. José transformou o Egito na maior potência mundial. Quem quisesse comprar, tinha que vir comprar com ele. Quem quisesse se alimentar, os países tinham que se deslocar e vir comprar com José. Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Salmo 105 fala sobre isso. Além de Gênesis, aqui está se referindo a José no Salmo 105. Mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Enviou um homem, Deus o levou para lá. E aquela situação que Deus o levou, eu sempre digo, todas as vezes que eu prego sobre a história de José, talvez de uma outra forma, de uma outra maneira, ele não teria ido para o Egito. Por isso que todo mundo precisa entender o trabalhar de Deus com aquele tipo de situação que não é aquilo que você gostaria de passar, aquilo que você, as lutas, as situações que você passa e muitas vezes é submetido e você não consegue discernir o que está acontecendo. Você não consegue entender o que está acontecendo. José foi tirado brutalmente do seio do pai, da família, foi arrancado pelos irmãos, levado, vendido como escravo. Chegou no Egito, o texto aqui diz, diga comigo, machucaram-lhe os pés com correntes, com ferros, com correntes e com ferros, prenderam-lhe o pescoço. Olha como ele chegou no Egito. Até cumprir-se, diga comigo, até cumprir-se a sua predição. E a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo. O governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei.
Então o rei foi para o Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Deus fez proliferar o seu povo, tornou-o mais poderoso do que seus adversários. Esse salmo fala de tudo que já era um propósito de Deus, que aconteceria com José. A forma que ele foi para o Egito não foi uma forma agradável, foi uma forma dolorosa, mas Deus mudou, Deus transformou, Deus tinha um propósito na vida dele e através da vida dele. E ali, através de José, Deus mudou a história de Israel. Ele salvou Canaã, muitos outros países, e José foi um instrumento que Deus usou para aquele propósito gigantesco. Amém, pessoal? Então vamos lá. Deus está nos dando o seu favor, uma unção de conquista, um ciclo de 7 anos, com uma unção, diga comigo, uma unção de conquista, uma unção de conquista, que nós nunca experimentamos, nós nunca vivemos. Deus está derramando sobre nós uma unção de abundância. 7 anos para o povo de Deus sempre foi o sétimo, vem 7, né? Tem uma crença no mundo aí fora da maldição dos 7 anos. Existe sim os ciclos de 7 anos. Mas para nós, em toda a história, os 7 anos para o povo de Deus foram 7 anos de bênção. Inclusive a terra tinha sempre aos 7 anos o 7º ano de descanso da terra. 6 anos de prosperidade, 6 anos de abundância, 6 anos de grande fertilidade, e no 7º a terra havia dado tanto que a terra descansava. Então 7 para nós significa abundância e plenitude. Diga comigo, abundância e plenitude. 7 anos. 7 significa perfeição. E se tratando da promessa, não temos mais tempo a perder a partir desse momento, dessa virada. Não temos tempo a perder com miquinha, picuinha, com pensamentos, sentimentos miseráveis que não acrescenta, barreirinhas, com coisas que não vai levá-lo para um nível superior. Quando virar o ano, a unção começa a correr, o portal está aberto, e muitos de vocês verão, que eu sei que nem todos vão passar, por uma questão de fé. Gostaria muito que todos passassem, mas nem todos vão passar. Mas aqueles que passarem, a ampulheta começa a correr, o tempo começa a correr. Quando Deus deu a José, ele não perdeu mais um minuto. Ele se focou, ele correu e começou as preparações. Porque aqueles 7 anos mudaria não só a história dele, mudaria a história da nação, mudaria a história do povo de Israel, mudaria a história dos seus filhos. Aqueles 7 anos resultaria em algo que eles colheriam. José colheu pelo resto da vida, pelo resto da sua vida. O que foi plantado naqueles 7 anos se estendeu
para toda a sua vida. O que nós vamos plantar, o que nós vamos colher nesses 7 anos, você pode ter certeza que vai definir a vida de muitos. É os 7 anos da década que vai definir o resto de sua vida. Diga: eu creio nisto. Diga: eu tomo posse disso. Diga: Senhor, eu recebo. 2021 será disparado o melhor ano de nossas vidas. Acredite nisso. Não entre com o espírito, bispo, e a pandemia, bispo, e a situação. Não esqueça. Deus já deu uma demonstração do que Ele faz. Deus já mostrou a nós. O pior foi agora. E foi um tempo de preparação. Deus nos preparou. Deus nos treinou. Deus mostrou o que acontece quando nós confiamos nele, ficamos com a sua palavra. Quando nós não olhamos para a direita ou para a esquerda, nós olhamos para a palavra, nós confiamos na palavra, nas promessas do Senhor. Quantos viveram esse ano? Eu sei que não é a realidade de todos, mas cabe a reflexão. Quantos estão encerrando esse ano como o melhor ano da sua história de vida, com todas as guerras, com todos os desafios? Eu disse para vocês, ministerialmente, esse foi o melhor ano do Ministério Mudança de Vida. O ano que mais crescemos, mais avançamos, mais realizamos, mais pregamos, mais almas alimentamos, socorremos, suprimos. Foi um ano incrível, resposta da fé, a resposta de fé que demos a um momento desafiador, a um problema desafiador, a uma crise desafiadora. Então, eu quero que isso entre no teu espírito. Virou o ano, o portal está aberto. A unção que será derramada sobre nós. O poder que será derramado sobre nós. Por isso que é tempo de você esticar a sua fé. Aumentar o seu nível de relacionamento com Deus. É momento de você, se você até hoje não aprendeu literalmente viver por fé, porque essa mensagem vai ficar gravada, e eu sei que vai ficar gravada na sua memória, e eu quero que fique. Eu quero que fique. Porque você verá e vai se lembrar dessa mensagem. Vai se lembrar da palavra profética que Deus nos deu para 2021. E o mais incrível, o que mais nos alegra o coração, é de saber que a promessa não é para 2021. A promessa é um ciclo de 7 anos. Então você não pode perder um ano sequer. Você não pode perder um minuto sequer. Tanto é que eu quero que você, amanhã, nós do ministério, nós não vamos perder um minuto sequer. Amanhã nós já vamos colocar aqui o nosso painel do ano extraordinário, da vida extraordinária, com tudo aquilo que temos como meta e objetivos. Quero que você pare com a sua família, faça o seu painel para o ano, e não só para o ano, se você estiver realmente focado, já pode fazer para o ano e os 7 anos, para os próximos anos. Faz o seu painel, para com a sua família, faça o seu painel. O painel como
o Senhor nos ensina, fazer igual Jacó, o painel da visualização. Faça, amanhã eu já vou estar aqui. Eu costumo, todo ano eu paro a primeira semana, mas amanhã eu vou estar aqui, porque amanhã eu vou orar com todos, vou ungir a todos, vou ungir os meus obreiros que estiverem, vou ungir as cadeiras da igreja, vou ungir os carros que estiverem aqui, vou ungir tudo e todos. Sábado eu vou ungir a cidade. Eu vou ungir, vou fazer já a unção antes de fazer qualquer coisa, já nos 2 primeiros dias. Já vou ungir a cidade, já combinamos com todos os pastores, já vamos ungir toda a cidade, ungir os 4 cantos da cidade e os pontos principais, já declarando a unção, a bênção, repreendendo todo o mal e tomando posse daquilo que Deus tem nos dado, que está nos dando aqui hoje, nesta noite. E eu quero que você faça a mesma coisa. Eu quero que você coloque foco. Se você colocar foco, tudo que a gente coloca fogo, a gente põe fogo. Aonde há foco, tem fogo. Você vai ver o resultado. Você vai ver um novo tempo na tua vida. As mudanças na vida de José foram em todas as áreas. Toda dor, todo o sofrimento. Você viu? Eu disse para você aqui, o que José disse? Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Diga, Deus vai me fazer esquecer de todo o meu sofrimento. Então deixa eu dizer uma coisa a você. Quando Deus te abençoa e muda a tua história, não é para você ficar lembrando do que aconteceu. Você já passou dessa fase, já superou, já venceu, já avançou. Depois ele disse, colocando o nome do segundo filho de Efraim, ele disse, repita comigo, Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Diga, Deus vai me fazer prosperar na terra do meu sofrimento. Isso significa que aonde você foi humilhado, você será exaltado. Entende? Aonde você, e por quem você foi humilhado, você será exaltado diante, mas não para você se vingar. Não é para isso, esse não é o propósito. É para que tem um propósito nisso. É para que as pessoas vejam Cristo na tua vida. É para que as pessoas vejam o poder de Deus na tua vida. Se for para você se vingar, não tem propósito nisso. As pessoas não vão ver a ação de Deus, não vão ver a grandeza de Deus, a mudança no seu caráter. O ponto forte de José foi o caráter de José. Ele foi testado nos mínimos detalhes e foi aprovado. É isso, não fica com miquinha, não perde tempo com sentimentozinhos que não vão te levar a um nível superior. Eu quero me vingar, as pessoas que me fizeram mal vão me pagar. Não, não é isso, não é esse o propósito. Se foque no propósito certo. Estreitar o seu relacionamento com Deus. Deus quer fazer algo no nosso meio, jamais experimentado, jamais visto. Você vai conquistar e viver coisas que você nunca viveu. Você vai desfrutar de coisas que antes você não desfrutou. Você vai conquistar uma abundância, uma prosperidade. E não é só material. É mais, você viu que as bênçãos que foi derramada sobre a vida de José, olha o que a Bíblia diz no Salmo 1, diz assim, diga comigo, ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Diga comigo, suas folhas nunca murcham. Diga, e ele prospera. Diga, em tudo que faz. Diga, eu vou prosperar em tudo que eu fizer. Quem é como essa árvore plantada, está enraizado no Senhor, não deixa de dar fruto nunca. No tempo do calor, não receia, não se afadiga, não deixa de frutificar, não deixa de dar fruto.
Feliz é quem confia no Senhor, diga comigo, cuja esperança é o Senhor, diga, é como árvore plantada junto ao rio, diga comigo, com raízes que se estende até as correntes de água, diga, não se incomoda com o calor, diga, suas folhas continuam verdes, diga, não teme os longos meses de seca, diga, e nunca deixa de produzir frutos. Diga, eu recebo essa promessa. Diga, eu tomo posse dela. Diga, assim será na minha vida. Quem crê? Então dê para Jesus uma salva de palmas. Para Jesus. Para Jesus. Receba, Senhor. Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano. Diga comigo, pois estão plantados na casa do Senhor. Você foi plantado aí. Eu quero dizer uma coisa importante a você. Se você crer, e começa por todos vocês, viu? Por todos vocês, porque muitos perdem muito tempo. Se você crer, você vai parar de ser um cristão de rotina. Viver de rotina. E vai começar a viver com propósito. Vai começar a fazer as coisas com propósito. Porque é isso que Deus, Ele quer. Não é rotina. Não é vir no culto por rotina. Não é vir na igreja como rotina. É vir com propósito. Porque cada vez que você vier com propósito, Deus vai te dar unção, revelações a você, que você nunca teve antes. Direcionamentos que você nunca entendeu antes, que você nunca discerniu antes. Você vai entender Deus falando com você e te mostrando coisas que antes você não enxergava. Você vai ter experiências com Deus que você nunca teve. E agora eu não estou falando, começa com as bênçãos dos céus, as bênçãos de cimas ou de cima, e as bênçãos das profundezas. São bênçãos espirituais, diga comigo, e bênçãos materiais. Mas começa primeiro pelas bênçãos de cima, as espirituais. E depois as de baixo, das profundezas. Então, eu quero dizer a você, você não vai vir mais como rotina, mas você vai vir com propósito. Você vai estabelecer propósitos. Eu vou no culto. Não, não é mais isso. Sai dessa rotina. Essa rotina não te leva a lugar nenhum. É importante estar, mas vem com propósito. Eu, a partir de agora, o tempo está passando, eu não posso mais perder tempo. Talvez muitos já perderam tempo demais. Tempo demais, isso aqui é vida. Da hora que eu virei isso aqui, esse aqui deve ter 1 hora. Da hora que eu virei, já foi quase a metade. É o tempo que está passando. E tempo é vida. Tempo são realizações, são construções, bênçãos estrondosas. Deus te plantou na casa dele para que você possa florescer. Diga comigo, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios de nosso Deus. Deus quer você florescendo, que a sua vida floresça, que a sua vida frutifique.
de forma sobrenatural, não é de forma normal não, é de forma sobrenatural. Ó, diga comigo, mesmo na velhice, produzirão frutos. Não tem para aquele que diz assim, acho que já passei da hora. Não. Deus tem nos feito promessas lindas que os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões. Se Abraão tivesse essa mentalidade, não teria vivido tudo que viveu e sido pai da fé. Se ele tivesse a mentalidade de, não tem mais o que fazer, eu sou velho, eu sou adiantado. Ele teve o filho, começou a viver os sonhos, os maiores sonhos dele, aos 100 anos. Então não tem velhice. Se você crer, você vai viver. No independente da idade, se é velho, se é jovem. Cada um Deus chamou numa determinada idade, cada um Deus cumpriu com o seu propósito numa determinada idade. A primeira coisa que você precisa entender é que existe um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito com você, você precisa entender o teu propósito. E você vai entender o teu propósito somente se você estiver muito conectado com Deus. Senão você não entende seu propósito. Sabe o que vai acontecer? Você vai estar sempre olhando para o propósito do outro. Você está sempre achando que o teu propósito é igual ao do outro e não é. Com cada um Deus tem um propósito. E na sua família, quantos de vocês estão aqui, a família de vocês não serve ao Senhor, não buscam o Senhor, você é para ser uma espécie de José. Deus está fazendo a promessa a você que está aqui, que veio para ouvir. Não são os seus irmãos, é você que está aqui, é você que Deus chamou, é você que parou tudo para ouvir. Se você prestou atenção, que José seria príncipe sobre os irmãos, a maior bênção foi derramada, Deus abençoou os irmãos, abençoou, mas a bênção sobre a vida de José foi maior. Amém, pessoal? Anunciarão, o Senhor é justo, Ele é a rocha, nele não há injustiça. Fique em pé, por favor. Nosso tempo hoje é cronometrado, viu, gente? Se eu bobear aqui, a gente perde o tempo. Projeta para eles. Diga comigo, José é árvore frutífera. Diga comigo, árvore frutífera junto à fonte. E aí, quem está junto à fonte, nunca deixa de dar fruto. Dá fruto o ano todo. Tem sequidão, não importa. Está junto à fonte. Quem está junto à fonte não tem sequidão. Vai dar fruto do mesmo jeito. Diga comigo, eu vou dar fruto o ano inteiro e durante os 7 anos. Diga, assim será na minha vida. Olha, eu cheguei a me arrepiar quando eu falei isso. Cheguei a me arrepiar quando eu falei isso. Dá fruto o ano inteiro e os 7 anos. Seus ramos, diga comigo, se estendem por cima do muro. Sabe o que significa? Não tem barreira. Passa por cima do obstáculo. Passa por cima do muro. Arqueiros o atacam brutalmente. Atiraram nele e o atormentaram. Seu arco, porém, permaneceu esticado. E seus braços foram fortalecidos, diga comigo, pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor, pela rocha de Israel. Tentaram realmente fazer o mal, mas você vê que Deus o sustentou. Deus o manteve firme, estruturado, alicerçado. Que o Deus de seu pai o ajude. Diga comigo, o Todo-Poderoso o abençoe com as bênçãos dos altos céus. Diga, eu tomo posse das bênçãos dos altos céus. Diga, bênçãos das profundezas das águas. Diga, bênçãos dos seios e do ventre.
Bênçãos de cima, bênçãos de baixo e bênçãos sobre a sua prole, sobre a sua geração. A geração de José também seria uma das mais abençoadas. Assim como os filhos de José se tornou uma das tribos de Israel e das mais abençoadas. Que as bênçãos de seu pai ultrapasse as bênçãos de meus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. As bênçãos que foram derramadas sobre a vida de José seria superior de Abraão e de Isaac. Olha que coisa incrível. Superior ao dos antepassados. E antigas colinas são bênçãos eternas, bênçãos duradouras. Que essas bênçãos, diga comigo, descansem sobre a cabeça de José. Repouse, descanse. Assim, diga comigo, que é príncipe entre seus irmãos. A palavra profética para nós, esse ano, é 2021. Diga comigo, ano das bênçãos de José. Diga que as bênçãos de José repousem sobre a minha cabeça. Coloca a mão na sua cabeça. Diga comigo, eu tomo posse da palavra profética para 2021. Ano das bênçãos de José. Que as bênçãos de José repousem, descansem sobre a minha cabeça, em nome do Senhor Jesus. Agora toma posse aí, toma posse. Diga, eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse do melhor ano da minha história de vida. Eu tomo posse dessa promessa. Eu tomo posse desses 7 anos, desse ciclo, dessa unção que está sendo derramada nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Diga com toda a tua fé: Senhor, eu creio, eu recebo, eu bebo desse Espírito, eu bebo do Espírito dessa palavra. Eu tomo posse desses 7 anos, desse ciclo de 7 anos de abundância, de prosperidade jamais vista, em nome do Senhor Jesus. Eu recebo, em nome do Senhor Jesus. Diga, minha história será definida nesses 7 anos, a minha história será definida, e eu tomo posse desse primeiro ano, desta unção, nesse primeiro ano, dessa virada na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Fala, pode tirar a mão da cabeça e pode orar. Pode tirar a mão da cabeça e pode orar. Diga, eu recebo essa promessa. Eu bebo desse Espírito. Eu recebo, Senhor. Eu creio de todo o meu coração. Eu recebo de todo o meu coração. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai cumprir na minha vida. É uma mudança de ciclo. É uma mudança de tempo. É uma mudança na minha história. Em nome do Senhor Jesus. Ó Santo e poderoso Deus, eu declaro sobre a vida de cada homem, cada mulher. Eu declaro sobre nossas vidas, meu Deus, nós bebemos desse Espírito, nós recebemos essa unção, nós tomamos posse, Senhor, nós tomamos posse dessa virada de ciclo, dessa virada de tempo, em nome do Senhor Jesus. Ó meu Deus, que seja um tempo jamais visto, um tempo de grande fartura, de grande abundância, de grande prosperidade na vida de cada homem, cada mulher que aqui está, Senhor, que a história dela seja mudada. Ó meu Deus, que a história de vida dela, ó meu Deus, que a história de vida dela seja mudada, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, receba, em nome do Senhor Jesus, essa unção, esse poder, em nome do Senhor Jesus. Entre pelo esse portal que se abre nesta noite, esse portal com esta unção, uma unção de conquista,
conquista, de abundância, de prosperidade, jamais visto, de suprimento, jamais visto sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, derrama sobre a vida dela, derrama, meu Pai, derrama, meu Deus, que haja uma virada. Quem foi envergonhado será exaltado, quem foi humilhado, quem teve correntes, em nome do Senhor Jesus, correntes no pescoço, foi o tempo de escravidão, chega. Deus está virando a tua história, Deus está virando o teu cativeiro, Deus está mudando a tua história, em nome do Senhor Jesus. Chega, Deus te tira da posição de escravo para governar, em nome do Senhor Jesus. Ele te tira do calabouço e te coloca agora numa posição de governo, de honra, de prosperidade, de domínio, em nome do Senhor Jesus. Receba essa unção, receba essa unção. Levanta as tuas mãos, por favor, levanta as tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Com seus olhos fechados, não abre seus olhos. Receba essa unção sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Passe pelo esse portal agora. A unção está sendo derramada sobre nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Quando virar esse ano, o tempo começa a correr. Quando virar a meia-noite, o tempo começa a correr e tudo começa a acontecer. Essa unção de prosperidade, de abundância, de crescimento, em nome do Senhor Jesus, de suprimento. Deus derrama unção, sabedoria, visão, direção sobre a tua vida. Uma unção jamais experimentada, uma unção jamais vivida por você, em nome do Senhor Jesus. Deus tira as correntes do teu pescoço, ou seja, termina o tempo de escravidão, termina o tempo de escassez, termina o tempo de vergonha, e Deus te coloca agora na posição de governo, de domínio, de abundância, de crescimento, de prosperidade, de riqueza, em nome do Senhor Jesus. As bênçãos dos altos céus, as bênçãos das profundezas da terra, as bênçãos sobre a tua prole, sobre a tua geração, em nome do Senhor Jesus. Receba essa unção, receba esse poder, em nome do Senhor Jesus. Receba, diga a Deus aí: eu recebo, Senhor. Diga a Ele, diga: Senhor, eu recebo, eu tomo posse, eu passo por esse portal, eu passo por esse novo tempo, Senhor, eu passo, em nome do Senhor Jesus. Passa por esse portal, passa, em nome do Senhor Jesus, porque a tua história vai mudar. O tempo, Deus está remindo o tempo na tua vida, Deus está resgatando e te colocando numa posição de honra, uma posição de glória, de poder, de autoridade, em nome do Senhor Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba. Não abre seus olhos, simplesmente receba esse tempo, receba essa unção, receba esse poder. Não deixa o diabo colocar na tua mente assim: mas será que é comigo? É com você, e você vai ver. Só confia nele, gasta tempo com ele, só confia nele, se achegue a ele, saia da rotina, comece a buscá-lo com propósito, servi-lo com propósito, e ele vai te colocar no caminho do teu destino, ele vai te colocar no caminho do teu propósito, o propósito grande, glorioso, poderoso, extraordinário que ele tem com você. Ele vai te colocar nesse caminho, o caminho do teu propósito, o caminho do teu destino, que é grande o que ele tem com você, pode ter certeza disso. Passa agora, ele vai te abençoar, ele vai te levantar com poder, com autoridade. Só confie nele, ele vai te honrar, ele vai te exaltar perante a tua família, ele vai te honrar no teu trabalho, na tua vida profissional. Ele vai te colocar na posição de governo, de autoridade, com uma unção poderosa. Você vai prosperar como nunca, você vai crescer como nunca, você terá suprimento como nunca. Só se prepara, porque o relógio começa a correr, o tempo começa a correr. Toma uma decisão aqui hoje: eu não perco mais tempo, eu não jogo fora mais nem um minuto. Sabe por quê?
Coloca a mão no seu coração, por favor. Não abra os seus olhos. Esses 7 anos de grande fartura, de grande prosperidade, de grande abundância, também é os 7 anos de preparação. De preparação. Por isso que você não pode perder tempo, tem que se preparar. Não perca tempo, tem que se preparar. Não perca um dia, não perca uma semana, não perca um mês, e não perca um ano. Porque quando passar o ciclo, vai acontecer com você igual aconteceu com José. Você vai estar tão abençoado, tão abençoado, tão abençoado, que Deus vai trazer pessoas para se alimentar daquilo que você tem. Deus vai trazer multidões para se alimentar daquilo que você tem. Pessoas para que você alimente emocionalmente, espiritualmente e financeiramente. Porque você vai ter em quantidade excessiva mais do que o necessário. Você vai ter não só para você, você vai ter para você e para ajudar muita gente. Muita gente. Você crê nisso? Diga: eu creio, Senhor. Então fecha os seus olhos. Deixa isso entrar no teu espírito. Por isso eu estou pedindo aqui pelo Espírito, não perca um dia sequer. Não perca tempo. Sai da rotina. E sirva a Deus a partir de agora com propósito. Com propósito e de propósito. Porque você vai ver o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Você vai ver a grandeza de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. Você vai olhar e vai dizer: meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu não imaginava. Ele vai te dar visão, Ele vai te dar revelações, Ele vai te dar ideias, Ele vai te dar uma visão diferenciada de todos aqueles que estão ao seu redor. Sabedoria que você não tinha. Estreita com Ele. Estreita. É desse relacionamento, é desse caminhar com Ele. E você vai ver que um ano será diferente do outro. Muitas coisas você vai dizer assim: mas de onde eu tirei isso, meu Deus? De onde eu tirei isso? Nem você vai entender, mas Ele revelou a você. Ele deu a você uma capacidade, uma unção, um poder para realizar, poder de realização. Eu declaro esta unção sobre a tua vida. Eu declaro esse portal aberto na tua vida, e que você viva em 2021 aquilo que ainda não viveu, que você experimente aquilo que ainda não experimentou, que você conquiste aquilo que ainda não conquistou, que seja um tempo de grande abundância, de grande prosperidade na tua vida, que seja o melhor ano da tua vida até então, e esse ciclo de 7 anos que se inicia agora, defina o resto dos anos de tua vida em nome do Senhor Jesus. Eu declaro e profetizo o ano de maior prosperidade, de maior suprimento, de maior abundância, um ano de muita prosperidade, de fartura na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo e declaro que as bênçãos de José sejam derramadas sobre a tua vida e repouse sobre a tua cabeça, em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse. Diga: 2021 será disparado o melhor ano da minha história de vida até então. Diga: eu creio nisto. Diga: eu tomo posse, receba essa unção
e passo por esse portal que se abre nesta noite. Diga: Senhor Jesus, obrigado pelo melhor ano da minha vida. Obrigado pelo 2021 extraordinário, que eu tenho certeza que eu viverei. Em nome do Senhor Jesus. Para Jesus. Ó, feliz 2021. Que as bênçãos de José repousem sobre a tua cabeça. Deus, e sobre minha cabeça estarão vitórias. Deus, as mesmas bênçãos que deu a José.